obrigado, muito boa noite. É um prazer a gente estar aqui juntos novamente. É sempre uma alegria a gente ter optado, ter tomado a boa decisão. A gente precisa renovar essa certeza de que a melhor decisão para as nossas vidas é sempre parar para ver para onde a gente está indo. Não adianta a gente andar muito rápido se estiver indo num sentido errado. Só se perde mais rápido. Então, parar para avaliar se estamos indo no caminho certo é fundamental na nossa semana, no nosso dia, até que a gente consiga incorporar isso na nossa atitude. Pensar corriqueiramente, a cada momento, antes de cada ação, de cada palavra emitida, pensar se esse é realmente o melhor rumo para tomar. Pelo menos parando uma vez por semana, a gente se estimula a fazer isso. Depois, nas orações, a gente pode se estimular também, até que a gente incorpore o orai e vigiai como atitude. Isso é a receita mais concisa, mais concreta de Jesus Cristo para as nossas vidas. Hoje nós viemos pensar sobre um dos maiores desafios da nossa vida, que são as relações humanas. O trequinho complicado que é o ser humano, fala a verdade. Entre os maiores problemas da vida de todos nós, certamente está alguma pessoa, não é? Geralmente os nossos problemas têm nome, sobrenome e posição social. Pensar sobre relações humanas é fundamental para as nossas vidas, e para isso a gente veio trazer uma pequena história que está no capítulo 21 desse livro Água Viva, que veio através de nós e que a gente, como todos os nossos livros atualmente, a gente tem comercializado todos em função da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Não é o lucro que vai para lá, é todo o faturamento, todo o produto das vendas hoje é destinado a essa ONG, que faz um trabalho muito interessante com crianças microcéfalas, com acolhimento a venezuelanos no norte do país e com os órfãos da AIDS na África, Moçambique e Angola. Nesse capítulo, nessa história, é aquela passagem conhecida por todos sobre João Batista e Jesus. João Batista, como vocês devem lembrar, foi o encarregado de batizar Jesus. Ele já fazia o seu trabalho há um bom tempo, pregando no Rio Jordão, já arrebanhava uma boa quantidade de seguidores e já causava tanta repercussão na Judéia daquele tempo, que o Sinédrio já tinha colocado olheiros para acompanhá-lo, porque era um tempo em que todo mundo esperava que viesse o Messias. Aliás, não sei se vocês sabem, os judeus estão aguardando o Messias até hoje. Impressionante isso. Santo de casa não faz milagre. Jesus era judeu, o Messias passou na frente deles, eles ajudaram a condenar, e a culpa faz com que eles não consigam admitir que o próprio judeu passou na frente dele. O Messias passou na frente dele, era da turma dele, era da nacionalidade dele, e eles não reconheceram. A culpa, só esse tema já dá um seminário. Como a culpa paralisa e torna a gente cego. Bom, vamos deixar esse assunto de lado, porque se cada vez que abre um assunto a gente parar, não tem jeito. Mas pensem a respeito disso. Se a culpa povoa a tua alma, analisa, percebe o quanto essa culpa fecha oportunidades na tua vida. Para eles não era diferente, para os judeus até hoje não é diferente, eles ainda estão aguardando o Messias. É impressionante isso. Tem muita gente que aguarda oportunidades da vida. E aí alguém do lado dele pode falar, mas e aquilo que aconteceu? E aquilo outro? E aquilo outro? As oportunidades passam na frente dele e ele está aguardando oportunidades ainda. Problema. Pois
Como eu falava, João Batista já vinha arrebanhando multidões, já vinha incomodando, já vinha causando, como se diria nos tempos de hoje, né? No tempo do Evangelho não tem lá causando, porque é uma gíria, mas ele já vinha causando um grande rebuliço, incomodando Herodes, incomodando o Sinédrio, que era o órgão máximo do judaísmo, e tinha lá os espiões. E ele já tinha batizado Jesus e falado para os seus seguidores a respeito do Messias, que ele não era o Messias. João Batista falava isso: eu não sou o Messias, mas vai vir outro. Vai vir outro. E ele batizou Jesus, e no momento que batiza Jesus, é muito bonito no Evangelho, porque relata que o céu se abriu, uma pomba se dirigiu, se aproximou de Jesus, e uma voz do céu falou: esse é o meu filho amado. E depois disso, passou um tempo, João Batista continuava a sua pregação, e aqueles espiões do Sinédrio se aproximaram dele para fazer uma intriguinha e começaram a falar para ele assim: sabe aquele cara que você batizou? Sabe aquele que veio aqui, você batizou, você falou muito bem dele, etc. Ele está pregando numa cidade próxima e ele está com mais seguidores que você. Sabe Facebook? Ele estava com mais seguidores que João Batista. É claro que não era Facebook, né, gente? Estou só brincando aqui. Mas ele estava, Jesus começava a incomodar, a causar mais ainda, a mexer com as estruturas. E eles pensando assim: bom, já que a gente é contra João Batista e contra o Messias, porque nenhum dos dois está favorecendo o Sinédrio, ninguém é da nossa turma, a gente podia fazer o seguinte: vamos jogar um contra o outro. Porque jogando um contra o outro, um guerreando contra o outro, um vai enfraquecer o outro e nós vamos ficar bem. Isso acontece na vida da gente? Muito interessante a gente analisar essa situação. Por quê? João Batista e Jesus eram primos. Ao eles serem colocados como primos, eles vão falar desse desafio das relações humanas no contexto da família. As relações humanas no contexto da família são complicadas? Então, Jesus e João Batista, por serem da mesma família e por estarem sendo jogados uns contra o outro, remetem a gente ao ambiente familiar, onde você se relaciona com outras pessoas e sempre tem alguém para arrumar intriga, para jogar um contra o outro. Eu sei que na família de vocês isso não acontece, mas eu estou falando em tese. Diz que tem famílias que tem pessoas que arrumam brigas, jogam um contra o outro. Mas além disso, João Batista e Jesus também tinham uma outra característica, que eles eram também despertadores, educadores espirituais. Ambos estavam numa mesma tarefa na terra. E essa questão de estar numa mesma tarefa também nos remete a um outro tipo de relações que a gente tem. Porque onde é que pessoas com a mesma tarefa se encontram? Por exemplo, no trabalho. No trabalho tem conflitos? Tem relações, tem intrigas, tem competições entre as pessoas que desenvolvem tarefas semelhantes. Às vezes os chefes das empresas até estimulam isso. Setor de vendas, por exemplo. A coisa que eles mais fazem é jogar um contra o outro. Olha, tá vendo? Ele vendeu 5, essa aqui vendeu menos, olha o outro, olha como é que tá. Vou dar prêmio para ela, não vou dar prêmio para esse. Aí dá troféu, reconhece um. Para quê? Para causar intriga, competição, para jogar um contra o outro, e quem ganhar? A empresa, é claro. Então,
Assim como na família, nas empresas, nas relações de trabalho, e mesmo de trabalho não remunerado, como em alguma ONG, algum trabalho voluntário, e nas igrejas, sempre tem pessoas que desenvolvem mesmas funções e a gente, sem perceber, já está competindo, comparando. E aí vem alguém e fala assim: ai, o passe de fulana é melhor que o seu, é mais forte que o seu. Passe forte, né? O espírito que ela da comunicação é mais elevado. Você está dando uns bem fraquinhos, uns obsessores, e começa a jogar um contra o outro. Até no centro espírita acontece isso. Se alguém aqui veio pensando que no centro espírita só tem gente resolvida, só tem gente iluminada, você não sabe nada, inocente. Nós estamos todo mundo no mesmo barco e todo mundo precisando aprender ainda as relações humanas. Então, o ambiente familiar e o ambiente de trabalho, emergências acontecem. O ambiente de trabalho e o ambiente familiar são dois ambientes por excelência onde acontece a competição, a comparação, a intriga entre as pessoas. E nós precisamos perceber esse momento, entender o que está acontecendo e nos perceber nesse momento. Extremamente importante a gente ver essas situações. Além disso, eles também eram contemporâneos. Jesus e João Batista, como é que eu vou dizer? Eles tinham meses de diferença um do outro. Tanto é que Maria, grávida, foi visitar a mãe de João Batista, grávida ainda. Isso quer dizer, o Evangelho não é preciso ao falar quantos meses eles tinham de diferença, mas era questão de meses. E a gente também se compara com as pessoas da nossa geração. Desde casa com os irmãos, quando vai para a classe, pessoas da mesma idade, começam a sempre... Na escola tem competição? É muito comum. E a escola também, muitas vezes exageradamente, estimula a competição das pessoas. Então tem um trabalho e só um ganha medalha. Será que está certo isso? Eu sei que hoje em dia não se usa mais esse tipo de coisa, mas não é para se usar, mas ainda se usa, ainda tem os prêmiozinhos, etc. Copa do Mundo, que é o que nós estamos vivendo agora, faz com que, diante de quase 200 de seleções mundiais, só poucas dezenas vão para a Copa do Mundo, e só uma seja premiada. Será que está certo isso? Será que só tem um que ganha? Será que só tem um que é melhor? Será que na vida deve ser assim mesmo? Então a gente tem essa mania da competição, da comparação, e dentro da competição e da comparação, a gente muitas vezes usa da fofoca, da intriga, e ao invés de se melhorar, a gente opta por diminuir os outros. Infelizmente isso é muito comum. Então essa história de Jesus com João Batista nos remete a muitas situações da vida. E nos remete às nossas vidas e à nossa postura perante a vida. Como tem sido complicado, como nós temos nos envenenado, e a literatura espírita é ótima para falar isso. Ela nos fala, sabe o quê? A cada vez que você encontrar com uma pessoa que você não foi com a cara, não sabe bem por que aconteceu, mas você não bateu, e que às vezes você ainda põe a culpa no santo, porque é o santo dela que não bateu com o teu, mas você não sabe por quê, mas teve uma antipatia danada, bateu o olho sem a pessoa fazer nada, você já não gostou. A doutrina espírita fala que são reencontros de almas que estão se prejudicando mutuamente há muito tempo. Então esse reencontro é oportunidade de libertação.
libertação. Cada vez que você encontrar com uma pessoa que você antipatizar, você pode ter certeza que vocês estão se prejudicando mutuamente a muitas vidas, e que Deus lhe deu a oportunidade de agora se libertar da algema de prejuízos mútuos, de vinganças mútuas que vocês se colocaram, que nós nos colocamos. Então, ao invés de falar, não fui com a cara, e já entrar no mesmo padrão de prejudicar, de fazer cara feia, de brigar, de repetir tudo que a gente vem fazendo há várias vidas, fiquem atentos e fala assim: peraí, estou lembrando daquela palestra. Se vocês lembrarem só disso, eu estou feliz. Estou lembrando daquela palestra. É uma oportunidade que Deus está me dando para me libertar. E falo mais: se você não aproveitar essa chance, sabe o que vai acontecer na próxima encarnação? Vocês vão se encontrar de novo. E sabe o que vai acontecer se você ainda não aprender na próxima? Vai se encontrar de novo, e de novo, e de novo. E assim você vai selecionando as piores pessoas da sua vida para você ir carregando de vida em vida. Olha que péssima escolha. É mais ou menos como se a gente fosse fazer uma excursão para Minas Gerais e você falasse assim: não quero ninguém bacana, só quero gente chata. A viagem vai ser boa? Se a tua viagem está sendo ruim, é porque você está escolhendo mal as companhias. E a gente escolhe mal as companhias ao não resolver os problemas, a deixar pendências. Quando você deixa pendências, as pessoas voltam e falam assim: e aí? Bate na tua porta, e aí? Vai pagar ou não vai? Vai pagar ou não vai? E aí você: não, eu quero gastar. Aí você está gastando, pega emprestado de todo mundo, não paga ninguém, e toda hora cobrador na tua porta. Gente, a tua vida vai ser um inferno. A tua vida vai ser um inferno. Se a vida da gente está muito ruim, está muito complicada, muito cheia de inimizades, pode ter certeza que você é um acumulador de inimigos. Você tem juntado malquerenças na tua vida. Ok? Qual é a alternativa? Qual é a saída? Como mudar? Para onde mudar? Então vamos continuar a nossa historinha. Porque quando os espiões do Sinédrio foram até João Batista para fazer intriga e falar assim: ó, ele está fazendo mais sucesso que você, tem mais gente seguindo ele do que te seguindo, ele tá rebanhando mais gente, olha lá. Ele falou assim: mas vocês não me ouviram dizer que haveria alguém que viria depois de mim, que eu apenas estaria preparando o lugar para alguém, que eu, João Batista, não sou digno de desatar a correia da sandália dessa outra pessoa? Porque é preciso que ele cresça e eu diminua. Essas falas de João Batista são maravilhosas. A gente aprende com toda a justiça, claro, a exaltar as palavras de Jesus. Mas João Batista foi dado como Jesus, como a maior criatura entre os nascidos de mulher. Ou seja, depois dele é João Batista. Então nós temos que aproveitar. Vamos repetir: eu não sou digno de desatar os laços da sandália de Jesus, e é preciso que ele cresça e eu diminua, porque ele era o precursor, ele veio abrir os caminhos para o Messias. Nessas duas frases tem duas atitudes, né? Tem a interpretação sobre o Evangelho, especialmente no Espiritismo, é livre. Não existe ninguém no Espiritismo que detenha a interpretação final. Mas a gente usa essas duas falas para pensar dois grandes valores para as nossas relações humanas.
Um deles que fala, onde João Batista se coloca como incapaz de desatar o nó das sandálias de Jesus, do Messias, a gente pode comparar com a gratidão. A gratidão é uma situação onde você reconhece a importância do outro. Reconhecer a importância do outro em sua vida. Quando eu falo isso, eu tenho certeza que vocês estão se remetendo às pessoas que foram bacanas na sua vida. Uma mãe, uma tia, uma avó, um pai, um irmão, um tio. Dificilmente alguém tem a grandeza de reconhecer um professor chato, um patrão que pegava no seu pé, mas pegava no seu pé na boa, e como ele, colocando você nos eixos, te fez crescer. Porque a gente às vezes precisa de muito tempo para perceber que uma pessoa que lá atrás você achava que só era muito chata, que era contra você, na verdade era a favor. Mesmo um inimigo, mesmo uma pessoa que quer te prejudicar, presta um serviço inestimável para a vida da gente. A gente precisa aprender a ser gratos aos inimigos. Ah, Maurício, você está falando demais, aí já avançou demais. Gente, Jesus falou para a gente amar os inimigos. Eu estou dando um desconto, só para ser grato aos inimigos. Só ser grato aos inimigos. Por que ser grato aos inimigos? Porque ele presta um serviço a você que ninguém mais presta. Ele acha os teus defeitos, ele aponta os teus problemas. E num processo terapêutico, num médico, ele manda você fazer uma bateria de exames para saber a origem, a caracterizar a tua doença. É importante para o médico caracterizar a tua doença? Ele consegue fazer um tratamento sem caracterizar a tua doença? Ele precisa do diagnóstico. Sem um bom diagnóstico não tem tratamento. E quem faz o diagnóstico espiritual na vida da gente, quem escaneia a tua alma para achar os teus problemas obsessivamente, são os teus inimigos. É ele que te irrita, é ele que te tira do sério, é ele que põe o dedo na tua ferida. Certamente ele não está pensando que está prestando um serviço, mas ele está. Deus escreve certo por linhas tortas. O mal serve ao bem, sem perceber, o mal serve ao bem. Então, ser grato às pessoas que passaram na tua vida, seja querendo te ajudar, seja querendo te prejudicar. Porque ser grato a essas pessoas é a maneira de você virar a página. Aquela pessoa que tentou te prejudicar, você vai fazer um esforço, vai estudar e entender o que Deus estava querendo quando aproximou aquela pessoa de você. Quando ela conseguiu mexer nos seus pontos fracos, por que a vida trouxe aquela pessoa para você? E você, quando compreender e for grato, você virou a página. E sabe aquelas algemas? Sabe as algemas que a gente falou? Entre você e uma pessoa que você não vai com a cara? Ali está sendo aberta e ali está sendo a libertação dos escravos. Pelo menos da tua parte. Se a outra pessoa continuar com rancor, ela vai ser escrava sozinha. Mas nós podemos. E a gente só se desvencilha de um inimigo quando aprende a ser grato a ele. Gratidão aos inimigos. Perceba a função que eles trazem para a vida da gente. A segunda frase de João Batista, ele fala, além de falar que não é digno de desatar os laços da sandália de Jesus, ele fala que é preciso que ele, João Batista, diminua para que Jesus cresça, porque ele abre os caminhos para o Messias. A segunda dica das relações humanas é serviço, é trabalho, é utilidade. E eu vou contar uma historinha rápida para você. Chico Xavier começou a mediunidade dele muito cedo. Desde os primeiros anos de vida ele já via coisa. E o pai dele não conseguia entender bem isso. Aliás, mediunidade nem sempre é bem entendida pelas pessoas. Se você tem mediunidade, você não sai por aí falando feito louco. Não faça isso.
Teu chefe pode não entender, certo? Alguém pode te mandar para um psiquiatra, pode ir para uma clínica, porque você está ouvindo vozes e vendo coisas. Calma, essas coisas não se fala para qualquer um. Não se atira pérolas aos porcos. Calma. Só que a família de Chico começou a saber disso e o pai dele estava querendo interná-lo num hospício. Ele já era jovenzinho, 12, 10 anos, e o pai dele estava querendo interná-lo no hospício. O padre, onde ele era coroinha, é que salvou Chico. E falou assim: meu filho, trabalha. A receita do padre, sábia, foi: trabalha. Porque como é que o pai ia ver um filho que estava começando a gerar dinheiro? Você acha que ele ia internar no hospício? Chico começou a trabalhar desde muito cedo na vida dele. O pai olhou de outra forma e ali ele evitou ser louco, ser considerado louco. Servir é o grande mote, é a grande receita de Jesus Cristo. Se você quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais servir. Se você encontrar um inimigo na tua vida, se você encontrar qualquer situação, sirva, ajude. Ah, mas eu vou ajudar o cara que me prejudica? Sim. Às vezes é a única maneira de libertar. Sirva, seja útil, ajude as pessoas à tua volta. Quer o santo bata, quer não bata. João Batista está nos ensinando duas receitas fantásticas. Guarde isso. Gratidão e serviço são duas faces da mesma moeda. Nós somos incompletos, nós precisamos uns dos outros. Quando nós somos ajudados pelos outros, a gente precisa ser grato. E a gente precisa perceber ajuda onde a gente nunca tinha imaginado, inclusive nos inimigos. Mas quando a gente tem a oportunidade de ajudar, a gente deve servir. Porque inclusive a literatura espírita é vasta ao falar que quando você morre e muita gente é grato a você, você vai receber um arzinho, você vai receber um pensamento positivo. Será que se você morresse hoje, muita gente ia ter um pensamento positivo de coração? Eu não digo aquele de conveniência, que chega no velório, as pessoas falam: ah, coitadinho, passou dessa para melhor, era tão bonzinho. Não estou falando de boca para fora, estou falando de coração. Será que muita gente ia sentir a tua falta, ia reconhecer a importância que você teve na vida deles? Sirva, seja útil às pessoas. Essa e a gratidão são as grandes receitas para as relações humanas, para a gente limpar as relações humanas, limpar as nossas vidas, limpar as nossas almas desse emaranhado que a gente tem cultivado há várias vezes. Que hoje seja o dia da libertação dos escravos, porque nós somos sim os escravos, mas a gente também pode ser a princesa Isabel. Qual vai ser a nossa escolha? Só assista os próximos capítulos da sua novela, só você vai saber. E só você vai decidir o que fazer. Se vai continuar sendo escravo ou se vai começar a ser princesa Isabel. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.